Boa noite, queridos irmãos da Pibaja. Graça seja convosco e também a paz de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. É com muita alegria que eu estou aqui gravando esse vídeo, atendendo uma solicitação do pastor Natanael, que pediu que deixasse uma mensagem ou gravasse uma reflexão para o culto dessa noite. É importante dizer que durante esses dias de quarentena, em que nós não podemos nos reunir nas igrejas como de costume, eu tenho acompanhado também os cultos da Pibaja, tanto pela manhã como à noite no domingo, os cultos da quarta-feira, e para mim tem sido uma bênção muito grande ver a participação dos irmãos, ver a igreja em comunhão, apesar da situação tão complicada que vivemos nesses tempos. O texto da mensagem dessa noite encontra-se no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, no versículo 8. Então peço aos irmãos que abram suas Bíblias para acompanhar a leitura desse texto. Diz assim a palavra do Senhor: Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Vamos orar ao Senhor, pedindo a Deus a sua bênção, que Ele possa nos falar através de sua palavra. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor, por tua palavra, que é viva e eficaz, e tem nos falado aos corações. Te pedimos que ela possa nos falar mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Nós vivemos nesse tempo tão ruim, tão difícil, tão inusitado, podemos assim dizer. Eu acredito que de todas as pessoas que vivem hoje, ou que estão vivas na face da Terra, poucas viveram momentos tão difíceis ou tão inusitados como os atuais. É uma situação que nos pegou de surpresa, nós assim podemos dizer. Todos fomos surpreendidos com essa pandemia, quando no começo alguns achavam que não era tão grande como tornou-se e que seria facilmente vencida, mas é algo que afeta o mundo inteiro e afeta a nós. Estamos aqui no Brasil, eu aqui em Brasília, os irmãos em Pernambuco, o Brasil inteiro, o mundo inteiro está preocupado com essa situação. Claro que isso muda muita coisa nas nossas vidas, né? Esse fato de termos que ficar confinados, a quarentena, né? O teletrabalho. Eu mesmo estou trabalhando em casa, eu e Shirley, minha esposa. Os meninos, né? As crianças têm aula, né? Teleaula, e nós precisamos acompanhar eles. Nós temos que reforçar os nossos cuidados com a higiene, mesmo aqueles que já tinham cuidado anteriormente. Agora precisa reforçar por causa de toda essa condição. É uma condição diferente. E toda mudança causa traumas, né? Tudo que se muda gera um trauma. E não é diferente dessa forma. A gente sente a diferença da mudança. Mas nós precisamos focar naquilo que o rei Salomão escreveu aqui no livro de Eclesiastes, que melhor sempre é o fim das coisas do que seu princípio. E ele completa dizendo, melhor é ser paciente do que ser arrogante. E esse texto que me veio à mente, quando o pastor me convidou para trazer essa palavra, ele nos fala muito. E em cima dele nós podemos trazer várias lições. A própria Bíblia, a Palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, traz vários exemplos, diversos exemplos, em que se demonstra que o fim foi melhor do que o começo, por mais traumático que tenha sido o começo. Vou dar um exemplo de Noé. Noé, quando estava construindo a arca, ele era tido como um louco. Esse louco está construindo essa arca aí. O povo não sabia o que aconteceu, não acreditava na palavra de Deus, na palavra de Noé. Depois de passado o dilúvio, Noé se tornou o homem remanescente. Dele saiu as gerações, dele saiu Abraão, Davi, até chegar nessa mesma linhagem, até Jesus Cristo. Foi o homem que ficou, foi o homem que fez com Deus aquela aliança, aquela primeira aliança, ao sair da arca. Ao exemplo de José também. José que era, digamos, escanteado, menosprezado pelos seus irmãos, e por isso foi vendido, né? Os irmãos se sentiam provocados pelos sonhos que José tinha, e ele foi vendido. Saiu lá de sua terra, vendido como escravo.
não sabia para onde ia, cheio de incertezas, talvez numa situação muito parecida com a que vivemos hoje. E Deus mudou a sorte de José e virou governador do Egito e foi usado como instrumento de Deus para salvar o povo que anos depois o povo de Israel estava com fome, não tinha comida, havia uma grande fome e eles foram buscar comida lá no Egito e José foi usado por Deus para ser essa salvação. O próprio povo de Israel estava escravo no Egito por 400 anos. Da escravidão chegou à terra prometida. O fim melhor do que o início. Davi, um pastorzinho de ovelhas, simples, que tornou-se rei, o grande rei de Israel. Paulo, de perseguidor de cristãos, tornou-se um apóstolo, um grande pregador da palavra de Deus. E por que não dizer do nosso Senhor Jesus Cristo? Aquele que foi perseguido, preso, condenado, chicoteado, foi morto numa cruz, mas o fim de Jesus foi que ele ressuscitou. Melhor foi o fim do que o início. Então nós temos vários exemplos dentro da palavra de Deus para acreditarmos que o fim será sempre melhor do que o início das coisas. Mas o que eu gostaria de meditar nessa noite é que, mesmo sabendo que o fim é melhor do que o início, entre o fim e o início, nós temos coisas a fazer. E o que fazer nesse meio, entre o fim e o início? Que postura nós devemos ter? Como devemos nos comportar? Em primeiro lugar, nós devemos ser pacientes. Essa situação que nós vivemos talvez seja uma situação que traga impaciência, até pela condição de alguns de precisar não se adequar à situação com relação à sua realidade do dia a dia. Nós já devemos ser pacientes, não nos deixar sermos impacientes. É difícil, eu sei, é muito fácil falar, mas é muito difícil não poder sair de casa, por exemplo. Isso pode causar impaciência. Até o próprio convívio dentro das pessoas que estão dentro de casa, né, debaixo do mesmo teto. Às vezes ele se desgasta, porque está em uma condição ininterrupta, né? Aquela rotina que tinha antes de sair, ir para a escola, ir para o trabalho, fazer isso, fazer aquilo outro, mudou. E isso pode gerar impaciência, impaciência pela situação em si e impaciência um com os outros. Mas nós precisamos saber que, como crentes no Senhor Jesus Cristo, nos é dado, podemos assim dizer, a missão de sermos pacientes. A palavra de Deus nos diz, o salmista disse, esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o seu clamor. É o que o crente precisa fazer, esperar. O esperar do crente não é só uma espera, é uma esperança. Precisamos esperançar. Alegrem-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação, perseverai na oração, diz o apóstolo Paulo lá em Romanos 12, versículo 12. Nós estamos em tempos de tribulação, então vamos nos alegrar na esperança que nós temos. Vamos ser pacientes na tribulação, perseverar na oração. Então nós precisamos ser pacientes. Nós não podemos esquecer, por exemplo, irmãos, que foi a impaciência do povo que o afastou de Deus por muitas vezes. Se pegarmos a história do Antigo Testamento, desde lá do deserto, na peregrinação entre o Egito e a Terra Prometida, até mesmo quando o povo já estava instalado na Terra Prometida, na época dos juízes e dos reis, muitas vezes o povo se colocou como impaciente diante de Deus. E isso fez com que eles pecassem. E essa impaciência tornou o povo, ou colocou o povo distante de Deus. Vários exemplos no decorrer da história de Israel ou do povo de Israel. A paciência, meus irmãos, é fruto do Espírito. Não podemos esquecer disso. Está lá em Gálatas, no capítulo 5, quando fala do fruto do Espírito. Quais são? Amor, alegria, paz, paciência. Depois prossegue bondade, benignidade. Mas a paciência está lá. Se nós temos o fruto, se nós temos o Espírito de Deus em nossas vidas, a paciência deve brotar do nosso viver. Então, durante esse tempo, entre o início e o fim, nós devemos ser pacientes. Enfim, irmãos, a paciência é um ato de amor. O apóstolo Paulo falou lá, no capítulo 13, lá de 1 Coríntios, que o amor é paciente. Como também a paciência é uma ação de fé. É uma ação de fé.
Também Paulo, no livro de Romanos, capítulo 8, capítulo fantástico, que traz tantas lições para o servo do Senhor, né? O capítulo 7 de Romanos é um capítulo que ele termina uma mensagem muito pesada para nós. Mas eu até brinco dizendo que o bom do capítulo 7 é que depois dele vem o 8. Como é fantástico, como é maravilhoso o capítulo 8 de Romanos. E nos versículos, especialmente versículos 24 e 25, diz assim para nós: porque em esperança fomos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança. Porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência esperamos. Então, essa esperança, essa fé que nós temos, ela deve ser vivida com paciência. Então, em primeiro lugar, entre o início e o final das coisas, nós devemos ser pacientes. Em segundo lugar, nós devemos ser resistentes. Resistência, por definição, é a ação ou efeito de resistir, de não ceder, de não sucumbir. É a aptidão de suportar dificuldades, é ser resistentes. Estamos passando por momentos de dificuldades e tudo indica que nos próximos meses passaremos ainda. Devemos ser resistentes. Há uma palavra que está até meio que na moda hoje em dia, é uma característica dos corpos, né? Uma característica mecânica, né? Quem estuda mecânica estudou sobre essa característica, que é a resiliência, né? Esse atributo físico, muitos psicólogos hoje em dia usam, e terapeutas usam nos seus tratamentos aí de seus pacientes, o termo resiliência, que é a propriedade que alguns corpos têm de, ao serem deformados, voltarem à sua forma original. O exemplo mais prático é a mola, né? Uma mola, a gente aperta a mola, prensa a mola, mas quando a gente solta, ela volta para a sua forma original. O crente, ele pode passar por apertos, sim, no mundo tereis aflições, mas esse aperto não vai deformar a nossa característica, não vai deformar o nosso caráter de cristão, não vai deformar aquilo que Cristo construiu em nossas vidas, a vida nova que Cristo nos deu. Nós devemos ser resistentes. Nós acabamos de falar de paciência. E Jó, o personagem Jó da Bíblia, ele é conhecido pela sua paciência, né? Há um ditado que fala paciência de Jó. Mas eu deixei Jó para exemplificar aqui a resistência, porque Jó ele não foi só um paciente, mas ele foi um resistente. Lá no capítulo de Jó, lá no último versículo do primeiro capítulo de Jó, ou nos últimos versículos, depois de já ter sido relatado tudo que Jó perdeu, bens, gado, família, seus filhos, perdeu os filhos, né? E a Bíblia nos diz assim, em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó foi resistente. Em situações de aperto, nós somos tentados a deixarmos ou não seguirmos a vontade de Deus. É situação de vulnerabilidade. E nós temos que ser resistentes. O povo de Deus, por vezes, não foi resistente. E nós devemos aprender com os erros também. Porque, por exemplo, o povo não foi resistente quando Moisés subiu ao Monte Sinai para buscar as tábuas da lei. E ali eles queriam adorar alguém e construíram um bezerro de ouro. Não resistiram à tentação de serem idólatras. E a resistência é um fator que deve estar dentro ou deve acompanhar a vida de quem quer seguir com o Senhor Jesus Cristo, ou quem quer mostrar o fruto do Espírito em sua vida ou em seu viver. Se não fosse assim, o apóstolo Pedro não teria escrito lá na sua primeira carta, no capítulo 5, quando ele estava falando aos jovens, e disse assim, semelhantemente vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sede sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade. Se lembra do versículo, que é versículo texto base dessa mensagem? Melhor o início do que o fim, melhor a paciência do que a arrogância. Revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. E essas situações de certeza nos traz ansiedade. E o texto continua lá em 1 Pedro 5, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai,
porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Resistires firmes na fé. Olha a resistência aí. Sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre vossos irmãos em todo o mundo. E o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus nos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido por um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. Ele seja a glória e o poder para sempre. Amém. Nós devemos ser resistentes. Estamos numa situação de vulnerabilidade, em que podemos ser tentados a abandonar o Senhor Jesus, de várias maneiras, a cometermos pecados, fazermos aquilo que normalmente nós não faríamos. Mas nós devemos ser resistentes, porque depois de havermos padecido por um pouco, o Senhor vai nos aperfeiçoar, vai nos confirmar, vai nos fortificar. Em terceiro lugar, entre o início e o fim, nós devemos ser, primeiro, já falamos, paciente, em segundo, resistente e, em terceiro lugar, prudente. Nós devemos ser pacientes, resistentes, mas também devemos ser prudentes. Hoje em dia nós vemos na nossa sociedade uma confusão muito grande, uma incerteza muito grande. Umas pessoas dizem uma coisa, outras dizem outra. Umas superestimam um problema, outras subestimam o problema. As próprias autoridades não se acertam, isso traz confusão para o povo. E o povo não precisa de confusão, precisa de paz, de segurança. Mas muitas vezes as autoridades erram nem com essa intenção de errar, obviamente, mas pensando que em fazer o certo, tomam as atitudes erradas. E essas confusões estão em todos os níveis. Nível federal, nível estadual, municipal, no poder executivo, no poder legislativo, muita confusão. Muitas vezes a gente não sabe em quem acreditar ou como proceder. Mas, acima de tudo, nós devemos ser prudentes. Pedir ao Senhor orientação para saber como agir. Agir com prudência. Nós precisamos não trazer confusão, mais confusão do que já tem, mas sim segurança. E ser prudente tem dois lados. O ser prudente, ele tem o lado de deixar ou evitar fazer algumas coisas em alguns momentos, e tem o lado de agir em outros momentos. Como a própria palavra de Deus nos fala, no mesmo livro de Eclesiastes, há tempo para tudo debaixo da terra, debaixo do céu. Tempo para tudo. E o prudente, ele tem que saber o tempo de agir e o tempo de não agir. E, principalmente, o prudente, ele precisa saber aproveitar esse tempo, do início ao fim. Aproveitar da melhor maneira. Como aproveitar da melhor maneira? Com sabedoria. O que fazer durante esse tempo? Nós temos muita coisa para fazer. Nós podemos aproveitar esse tempo para termos mais tempo com a família, lendo a palavra do Senhor. Termos mais tempo devocional com Deus, nosso tempo devocional com Deus, que é muito importante, pessoal, individual. De reatarmos algumas relações que estavam feridas. De nos avivarmos como igreja. Nós precisamos aproveitar esse tempo. Isso é ter prudência. Lá no livro de Efésios, capítulo 5, entre os versículos 15 e 21, o escritor fala assim: portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Nós não podemos ser nécios. Sair agindo de toda forma porque alguém disse isso, outro alguém disse aquilo, ou porque eu acho, arrogantemente pensar, não, eu acho que tem que ser assim e acabou, se eu vou fazer. Não. Vede prudentemente como andais, está lá em Efésios. Não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo. Remir o tempo, é saber aproveitar bem o tempo. Por quantos dias são maus, ao texto da palavra de Deus. Escrito há não sei quantos anos atrás, há 2000 anos atrás, e é tão atual. Vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. A gente precisa saber qual é a vontade do Senhor nesse momento. E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós em salmos, em hinos,
e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. A gente vê muita gente querendo superar uns aos outros, uns querendo ter mais razão que os outros, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. É isso que a palavra de Deus nos orienta, nos aconselha. Falando entre vós em salmos, hinos e cânticos espirituais. De que nós estamos falando nesse momento? O que nós estamos discutindo? Em que estamos perdendo tempo? Devemos aproveitar melhor esse tempo. Como já falei, é um tempo de aproximarmos mais do Senhor. E também, por que não dizer, é tempo de salvação, de entregar a vida a Jesus. E eu sei que essa mensagem está indo para as redes sociais e muitas pessoas podem estar ouvindo essa palavra. E nesse tempo em que você ouve essa palavra, use esse tempo com prudência. E será uma ação de muita prudência você considerar entregar a sua vida a Jesus. Abrir o seu coração para Cristo Jesus. Para saber que entre o início e o fim, tem coisas para fazer no meio, mas o final será sempre melhor do que o início para aqueles que estão debaixo da graça e da salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, nós temos muitas coisas para fazer entre o início e o fim. Ser paciente, ser resistente, ser prudente, aproveitar o tempo. Mas o melhor de tudo é que nós temos a certeza que melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. E sempre será melhor ser paciente do que ser arrogante. Que o Deus de toda graça possa nos abençoar e aplicar essas palavras em nossos corações. Amém. Amém.